Como crescer espiritualmente? Quero compartilhar com você dois aspectos importantes para esse crescimento, segundo o que diz o apóstolo João. Esta é a sétima devocional da série de estudos de 1 João. Vamos lá? Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao nosso canal e podcast Uns para o Fá. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado nessa série de estudos devocionais da primeira carta de João e também agradecer por compartilhá-la com seus amigos e conhecidos. Muito obrigado mesmo. Se você é novo aqui, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você seja notificado, notificada. E o tema então da devocional de hoje é como crescer espiritualmente. Em 1 João, capítulo 2, verso 14, nós lemos o seguinte: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. O primeiro aspecto que chama a minha atenção aqui nesse texto em relação ao crescimento espiritual é o seguinte: primeiro, conhecer o Pai. O apóstolo João descreve algo muito importante escrevendo aos filhinhos e aos pais, que inclusive repete 2 vezes, que é porque conhecem o Pai. Esse conhecer é muito mais do que ter um relacionamento com Ele, é ter comunhão com Ele, é conviver com Ele, é entender a vontade dEle, é compreender que não há possibilidade de viver como filho de Deus sem se sujeitar à vontade dEle. E João, aqui no versículos 13 e 14, descreve que esses jovens que conhecem o Pai são aqueles que venceram o maligno e acrescenta algo super importante que é porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Isto é maravilhoso. Eu creio que ele escreveu isso porque aqui é revelado o segredo do crescimento. O que faz uma criança espiritual crescer e se tornar um jovem espiritual? Crer no Pai e sua palavra permanecer nele. O que faz um jovem crescer e se tornar um pai espiritual? Crer no Pai e sua palavra permanecer nele. Gente, aqui está o segredo do crescimento. É isso que o moverá a crescer de uma fase a outra, até que finalmente se torne um pai, capaz de se reproduzir nos outros. Portanto, o conhecimento do Pai acontece por meio do conhecimento da sua palavra, ou seja, crer nele a partir do que ele falou. A gente conhece o Pai ouvindo, meditando no que ele falou. Agora, por que e para que ser forte? Bom, eu entendo o seguinte: eles são fortes não em si mesmos, mas por causa daquele em quem eles colocaram sua confiança. É por isso que o diabo luta contra toda essa questão da leitura, meditação, estudo da palavra de Deus. Ele não quer de forma alguma que você construa sua vida em torno da centralidade das Escrituras, porque isso deixa você forte. E o diabo sabe que quando lemos e meditamos na palavra do Senhor e a colocamos como regra de fé, regra de vida, como manual e princípio de vida, isso nos levará à maturidade, isso nos tornará mais fortes para resistir e vencer o diabo. Preste atenção no detalhe aqui. Embora o diabo não possa nos impedir de ser cristãos, ele certamente pode tentar nos impedir e de nos tornar cristãos fortes. E é exatamente isso que ele quer fazer. Ele usará todas as estratégias ardilosas para que pensemos que é suficiente crescer apenas ouvindo a palavra do culto no final de semana. E uma criança não cresce comendo apenas 1 ou 2 vezes por semana, correto? Me lembro de ouvir da minha mãe quando criança: meu filho, come para você crescer forte. Gente, para a gente crescer forte é necessário comer todos os dias. É necessário disciplina, esforçar-se, dedicar-se para ler e meditar na palavra do Senhor diariamente. Assim, o conheceremos mais e mais e também seremos mais fortes para resistir às tentações do maligno. E o segundo aspecto importante para crescer espiritualmente é a ajuda do Espírito Santo. Ao longo da minha caminhada ministerial, tenho visto muitas coisas impedirem o crescimento espiritual, a maturidade espiritual das pessoas. Não estou falando apenas sobre a leitura, estudo, meditação na palavra do Senhor. Estou falando de algo a mais. João falou nesses versículos que a palavra de Deus permanece em você. Isto é, vive em você. E como a palavra vive em você? Por meio do Espírito Santo que habita em você. Se você já nasceu de novo, lógico. É Ele
que dá vida às palavras do Pai. É Ele que revela, explica, traz com entendimento, traz a palavra ao coração, o entendimento do que o Pai falou. Quando as Escrituras falam de conhecer as palavras do Pai, elas nunca estão simplesmente falando da letra e do contexto, que também é importante saber, mas é sempre a Bíblia mais o Espírito Santo. Deu para entender? Porque a palavra é entendida à luz do poder iluminador e sondador do Espírito Santo. Eu diria que esta é a junção que produz maturidade espiritual, como a de Jesus Cristo, como ele vivia. Não se trata apenas de levar o ensino da palavra à mente, mas é algo mais profundo. E isso só acontece quando nos abrimos para permitir que o Espírito Santo que habita em nós ministre a palavra do Pai em nossos corações. E como isso acontece? Uma das formas por meio da meditação e da oração. Meditar não é ficar em silêncio, não é esvaziar a mente, mas é encher sua mente com as palavras do Pai. Portanto, meditar é falar com você mesmo acerca daquilo que acabou de ler nas Escrituras. Por exemplo, em Salmos 23 diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." E assim por diante. Você pode ler até o final dos Salmos para entender todo o contexto. Então, como meditar aqui nesse texto? É você falar para você mesmo o que o texto está declarando. Fale em voz alta, coloque você e seu nome no texto, diga: "O Senhor é o pastor do Herbert e nada vai me faltar." Vá repetindo e declarando para você mesmo o texto. Isso mexerá com a sua mente e trará as palavras do Pai ao seu coração. E onde entra o Espírito Santo? É quando você diz ao Pai o que você leu e meditou, ou até mesmo o que você leu e não entendeu. Diga ao Pai: "Senhor, a tua palavra diz isso, eu creio, ou não consigo ver isso ainda na minha palavra. Me ajude a entender como essa palavra se aplica no meu dia a dia." É nesse momento que ele irá falar ao seu coração, te convencendo, te guiando e te orientando. A meditação é o exercício diário que a gente faz. Comece, experimente. Quando você faz isso, as palavras do Pai se apoderam de você, fazem mais sentido para você. E como João disse, elas permanecem em você. Como diz também em Hebreus capítulo 4, verso 12, "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração." Isso significa que precisamos ser mais intencionais na leitura e meditação da palavra do Senhor, mais intencionais na oração em relação à palavra de Deus que nós lemos. Precisamos nos abrir para o Espírito Santo, a fim de que Ele, através das Escrituras, julgue nossos pensamentos e intenções do coração e nos guie a permanecer nas palavras do Pai. Amém? Se esse devocional abençoou você, já deixa aqui seu like, compartilhe aqui o que chamou sua atenção e me ajude a divulgar a palavra do Senhor com mais pessoas, compartilhando esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Um grande abraço, que Deus abençoe o seu dia.